E aí, pessoal, tudo certinho com vocês? Hoje eu tô aqui para falar um pouquinho mais sobre o regimento interno do STM, com vistas principalmente para a prova que ocorre agora dia 1º de junho. É um documento muito grande, né, pessoal? Para quem está estudando aí sabe que o regimento interno, por mais que você pegue e leia, eu já o li inteiro, mas para você estudar e dominar mesmo é difícil. Então, assim, no meu caso, eu vou ter que fazer apostas. Vou ter que me dedicar a algumas partes, eu não vou conseguir dominar ele todo. Vejam que o material que eu disponibilizei para vocês algumas partes não tá nem grifada, mas as que eu achei que eu consegui ler, entender e assimilar, eu fiz alguns esquemas. E é onde eu aposto, tá? A gente vê que o regimento interno, ele é dividido na parte de composição e competência, depois eu vou falar do processo, os procedimentos administrativos e aí sim a disposição final. Essa parte do processo é a maior, né? Vai do 35 até o 182, né? Então, na parte de composição, e competência, onde eu já tinha apostado mais. Fiz os flashcards, fiz alguns esquemas, e acredite que aqui ainda que é daqui que vão sair as questões, a maior parte das questões, pelo menos, da prova. O que que eu fiz de novo aqui? Essa parte de composição basicamente vai dizer que existe um tribunal, que ele é composto por determinados órgãos ali, e cada órgão tem a composição do tribunal, tem a composição do plenário, fala do presidente, fala do vice-presidente, dos ministros, aí vai falar do conselho de administração, onde a gente tem que começar a perceber como que ele é composto, fala de ouvidoria, fala da Enajum e das comissões. E vai falar também eh, do Ministério Público e da Defensoria Pública um pouquinho das emendas e da questão de licenças. Eu fiz aqui, o que eu botei aqui nessa parte inicial, novo, foi essa tabelinha que vai justamente falar da composição de cada órgão aqui que é tratado nessa parte inicial. Então, composição do tribunal, plenário, como é que funcionam as eleições, as comissões permanentes, a ouvidoria, a Enajum, Conselho de Administração. Falando aqui prazo de mandato, se é possível recondução ou não e como que é composto. Chamo atenção para isso, para essa tabela, mas também para que leiam. Eu devo ter feito aqui algum destaque novo e tal, chama a atenção de vocês para essa parte. Eu aposto nisso. Por exemplo, como é que se realiza a substituição do relator, entre outros aspectos. Aí depois na parte de processo, vou trazer para vocês aqui o que que eu fiz de novo. No processo, o regimento começa falando como é que se classifica que os feitos judicial, os que vêm do Conselho de Administração, os de natureza administrativa, depois ele vai falar da parte de distribuição e redistribuição, da parte aqui sobre civil e militar, né, quem que será o relator, se tiver o revisor sobre ser civil e militar, né, não pode ser o relator civil e o revisor também civil, né, tem que ter ali um ou outro, né, e vice-versa. Depois, uma parte aqui de redistribuição, de acordo com o afastamento do ministro. Então, dependendo aqui, mais de 30 dias num processo normal, vamos dizer. Depois de 30 dias, redistribui. Mas se for um habeas corpus, não, daí é mais de 3 dias. Então, com 4 dias, já se redistribui um habeas corpus, caso esse afastamento passe aqui de 3 dias, né? Seja 3 ou mais, né? Então, essa tabelinha aqui também é legal, tá? Ver quando que se faz. Mais importante aqui é saber que, no caso de um mandado de segurança, por exemplo, um afastamento de 4 dias já exige uma redistribuição imediata. Não é igual num outro processo ali que não seja habeas corpus, por exemplo, nem mandado de segurança, que com 15 dias ainda não é redistribuído, continua lá na mesa daquele ministro afastado. Eu sinalizei bastante a parte aqui do calendário, né? Quando que tem as férias, sem expediente, recesso, o que que acontece e não acontece nesses períodos. E todos esses esquemas eu já tinha feito na versão inicial desse regimento interno. O que que eu acrescentei aqui? Essas novas tabelas. Vejam, acho bem interessante isso, quem redige o acórdão, né? Então a gente vai ter o relator originário em determinada situação, a gente vai ter uma determinada situação que quem redige o acórdão é o revisor, e uma outra situação que quem redige o acórdão é o ministro que abriu a divergência vencedora. E a gente vai ver que o que muda aqui é realmente a questão de quem vence e tal, o voto ali. Se o revisor for o vencedor, aí ele que é o responsável por redigir o acórdão, né? Se não for o revisor, se for só um voto vencido ali normal, é o relator. Mas se relator e revisor forem vencidos e houver divergência vencedora aberta por outro ministro, quem redige o acórdão é o ministro que abriu a divergência vencedora. Nessa parte aqui, quando que é o relator originário? Né? É a regra, tá? Mesmo vencido em questões preliminares. Daí o relator originário. Depois o revisor, se ele for o vencedor. Esse relator e revisor vencidos e houver divergência, quem faz o acórdão é o ministro que abriu a divergência vencedora. Essa parte aqui também chama atenção quando que ocorrem as sessões administrativas, de julgamento, ordinário, extraordinário, tem a virtual também. Então, eu botei dessa forma porque vem escrito assim, mas no final das contas quer dizer isso aqui, nessa agendinha aí. Muito importante essa parte do 67 aqui também. Então, ele vai falar que o plenário se reunirá para a sessão de julgamento administrativo, presencial, virtual, ou seja, tudo que tem direito, com a presença mínima de 8 ministros. Então, a gente tem um quórum mínimo, né, de 8 mais o presidente, dos quais pelo menos 4 têm que ser militares e 2 civis, salvo um quórum especial. As decisões, normalmente, serão tomadas por maioria dos votos. Normalmente.
somente pelo voto da maioria absoluta. Opa, então a gente está entrando aqui uma parte que já exige, são situações que exigem a maioria absoluta dos votos, certo? E a gente tem que depois ver que é o seguinte, olha, na sequência diz 2/3. Então, uma hora ele diz que é maioria, depois maioria absoluta, depois 2/3, depois 2/3 de novo. Então, assim, já rola aqui pode rolar uma confusão, né? O que que eu fiz ali embaixo? Coloquei uma tabelinha. Mas, assim, tem que dar uma lida aqui. Depois a gente vai ver aqui, ó, que o presidente não participa da discussão e não dá voto. Exceto aqui, esses três. Então tem que saber. Nessa situação aqui, constitucionalidade, matéria administrativa, hipótese prevista em 42, quer dizer, é desempático, é competência originária, repercussão geral, constitucionalidade, conflito de competência, reclamações. Isso aqui tudo ele dá o pitaco. Nisso aqui ele dá o pitaco. Tirando isso aqui, não. Que é bastante coisa, né? Só de falar aqui em matéria administrativa, já é bastante coisa, né? Mas um julgamento ali normal, que não seja de competência originária do tribunal pleno, que não seja um recurso com repercussão geral, um julgamento que não seja nada disso, ele não discute e não profere voto, fica ali só gerenciando as audiências. Aí no final, eu coloquei aqui a situação, né, maioria absoluta, pelo menos 2/3, 2/3 mais presidente e todos, presentes todos os ministros. Vejam que numa ação penal originária, e recursos delas decorrentes do incidente da resolução de demandas repetitivas, presença de todos os ministros. Parágrafo 5º, vamos dar uma olhada aqui, ó. No julgamento de ação penal originária, recurso delas decorrentes e incidente de resolução de demandas repetitivas, tem que ter a presença de todos os ministros. Ah, e é 2/3, né, além do presidente, o número de presentes para que se reúna quando do julgamento dos processos de declaração de indignidade ou incompatibilidade para o oficialato, representação no interesse da justiça, conselho de justificação, invalidez, remoção e contra magistrado. Então aqui tem que dar 2/3. Olhem que na tabela vai falar o seguinte, que no parágrafo 4º, ó, aqui o quórum é para iniciar a sessão, não confundir com o voto. Existe presença qualificada para dar início ao julgamento. Mas no caso do parágrafo 3º, vejam que a decisão será tomada pelo voto de 2/3. Então aqui a gente não está falando de presença. Aqui os 2/3 de presença é para iniciar o julgamento. Aqui, 2/3 no voto. Quanto que é 2/3 no voto? Remoção ou disponibilidade, que remoção está aqui também, disponibilidade não, mas remoção tá, e a perda do cargo de magistrado. Então, nesses casos, remoção, disponibilidade e perda de cargo, 2/3 do voto. Essas outras situações, conselho de justificação, representação do interesse da justiça, declaração de dignidade ou de compatibilidade, a própria remoção, representação, invalidez, tudo isso aqui para iniciar precisa 2/3. E presença de todo mundo, na ação penal originária e nos recursos dela, e também incidente de resolução de emendas repetitivas. Então, foi basicamente essa tabelinha que eu botei aqui, que faz essa distinção entre quanto que é maioria, quanto que é 2/3 e quanto que é a presença de todos. Só depois fala aqui de prioridade de julgamento e tem uma outra situação que vai falar de sustentação oral aqui. Daí vai começar a falar um monte de tempo, tá? Então, a partir aqui do 74, 76, vejam que vai falar sobre sustentação oral. Fiz uma tabela, isso aqui é novo, com os prazos para cada situação, né? Uma ação penal originária, pode chegar até 2 horas. Questão de réplica, Ministério Público, recurso, tem tudo aqui, ó. Tudo que tem de tempo, eu tirei e botei nessa tabelinha. Então, leiam, obviamente, e depois olhem na tabela para tentar não se confundir quando que é 15, quando que é 20 minutos, quando que é 1 hora, quando é 1/3 do tempo anterior, 20 minutos extra, tem bastante coisa aqui, tá? Depois fiz aqui uma tabelinha também sobre a finalidade de uma sessão administrativa presencial e virtual. Então, dei uma olhada aqui também no artigo 86. eh, eu já imaginei que pode ser simplesmente trocado aqui, quanto que algo se faz pela uma sessão virtual e quando se faz por uma sessão presencial. Então, por exemplo, estudo e solução de provimentos e promoções, administrativa presencial, né? Ação penal originária, administrativa presencial, virtual. Apreciação de matérias administrativas de menor complexidade, alteração de súmula, revisão de norma interna, deliberação de expedientes, notas do presidente. Algo que eu fiz aqui também, lá no 89, vocês vão poder ver que vai falar das garantias e tal. A gente está dentro de processo e aqui está falando de instrução do julgamento. Vai falar de habeas corpus, interessante dar uma lida aqui direitinho. Muita coisa a gente vai ver que a gente já sabe, quem estuda constitucional vai ter que saber um pouquinho sobre isso, vai ser comum. Fala do mandado de segurança, aquele prazo de 120 dias. Depois vai falar da habeas data, né? Vai falar a finalidade ali, mais ou menos, algumas coisas assim. E daí eu fiz essa tabelinha também, isso aqui é a atualização. É, falando sobre cada um deles, né? Habeas corpus, mandado de segurança e habeas data. O prazo aqui para informação da autoridade coatora, manifestação do PG e quando que é colocado ali na pauta, né, primeira sessão subsequente, e a publicação aqui no Diário da Justiça e a base legal, tá? Então, vocês vão ler e vão perceber que tem esses prazos, é igualzinho, cada um deles vai falar desse prazo, depois da manifestação, sessão de julgamento e a parte de publicação. Aqui chama atenção que uma fala dispensada, outras duas fala facultada, então só isso que tem diferente, mas no fim eu acho que quer dizer a mesma coisa. E claro que pode dizer que dispensada, de repente, não poderia publicar no Diário de Justiça Eletrônica, e facultado pode publicar, não sei, mas são as palavras que estão ali.
Então, dessa parte, leiam, claro, a lei, mas depois fiquem com a tabelinha para dar esse gatilho rápido aqui sobre, o habeas corpus é o mais, vamos supor, mais urgente, então ele tem um menor prazo, né? 5 dias e, inclusive, somente 48 horas para manifestação do PG. Ah, um mandado de segurança? De boa, vai 10 dias, então. O habeas data, né, de repente, é engraçado que o mandado de segurança aqui ele tem um prazo maior que o habeas data, né? Tem que se atentar nisso. E aqui o habeas data já tem um prazo um pouco maior para manifestação, o mandado de segurança é o que mais tem prazo, né? Então tem que fazer essa associação para não ser pego de surpresa na prova. Depois, pessoal, vem aqui, ó, os processos sobre competência. Eu fiz alguns grifos, não elaborei mais nenhuma tabela, eu acho, aqui para baixo, a partir ali do 100, que fosse, assim, uma tabela muito elucidativa. Eu fiz alguns grifos, então vai ser obrigatória essa leitura. Aqui eu já estava cansado da leitura do regimento, eu acabei não produzindo. Na próxima passada, eu vou vir aqui do 100 para frente e ver o que eu consigo produzir de tabela ou imagem que facilite. Tem muito prazo aqui para frente, é uma parte bem vocês desculpem falar, mas é chato, assim, é muito prazo, é muita ordem, detalhezinhos, e faz todo sentido, né? Tá falando de sessões aqui e tal, dos recursos, é bastante coisa, tá? Então eu dei uma lida, leiam também, então, aqui, ó, recursos contra decisões de primeira instância, né? Então vai falar aqui, ó, da representação para declaração da indignidade e incompatibilidade para com o oficialato, né? Então isso aqui é muito importante, vocês vão falar aqui que a figura do PG, da Justiça Militar, fará a representação, tem o prazo, depois recurso contra decisão de primeira instância, recurso contra decisão do tribunal. Então dei uma lida, fiz alguns grifos, mas não elaborei nada muito, assim, visual para facilitar o nosso entendimento. Ainda, tá? Pretendo, na próxima semana, dar mais uma passada para se debruçar e produzir algo legal para o nosso entendimento. Então, essa parte aqui, vocês vão ver que do 133 nem tá muito grifado, ó. Às vezes eu até grifei de repente porque eu resolvi uma questão que puxou para cá. Pode ter sido isso, tá? E depois eu vou fazer isso também, vou ver o que. E depois eu vou fazer o seguinte: na próxima eu quero colocar um sinalizador do que já foi cobrado, porque eu já fiz questões ali, CESP já fez questões do regimento interno. Vejam aqui, ó, 150, nada grifado, tá? Não foi passado aqui ainda, 160. Até peço desculpas para vocês, mas eu não consegui passar por aqui. Depois aqui no 170, que é onde fala dos processos de natureza administrativa. Já dei uma leve grifada ali no começo e nada depois. Depois a gente entra na parte de execução. Passei um pouquinho, mas nada muito dedicado. E aqui a gente já vai se encaminhando para o final. Então, na próxima passada, eu vou focar mais nessa parte final. É isso aqui, ó. Então, um colega meu chamou atenção. Não deixemos de ler do 221 ao final. Vai falar que a bandeira nacional será hasteada no edifício sede. Ai, meu Deus, mas será? Pois é, às vezes cobra isso lá na prova, né? Então, pô, vai levantar às 8 e arria às 18, né? Se botar às 19 aqui, já é questão errada. O estandarte tribunal será hasteado no início e no final das sessões. O tribunal poderá dispor de guarda. Então, são os detalhezinhos. No final aqui eu tenho que dar uma melhorada nessa tabela de prazos, que a gente viu quanta coisa. Aqui eu botei os basicão até onde a gente tinha visto, né? Mas depois na parte do processo tem muito prazo, eu vou ver se eu consigo fazer uma tabelinha voltada para a parte ali do processo, dos recursos. Então, chama atenção para vocês novamente. Foquem na parte de composição, e eu vou tentar fazer algo do processo aqui e dos procedimentos administrativos um pouco mais elaborado para a gente ter tabelinhas e figuras para facilitar. Mas já tem bastante coisa aqui na parte de composição que eu acredito que é o mais relevante para a nossa prova, tá bom? Era isso, vou deixar o link para quem quiser ter acesso a esse material. E para quem já tem, eu vou fornecer essa versão atualizada, como eu sempre digo, né? Quando tem acesso a um material que eu produzo, qualquer atualização que eu faça, eu reenvio ali para o pessoal. Então, obrigado pela confiança e pela interação, e até o próximo vídeo.